Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje vamos falar de um assunto interessantíssimo, uma visão de negócio, de nicho de mercado e também uma visão filosófica da vida, que o Eurico Conceição Palazzo trouxe aí. Nós nos conhecemos numa live que fizemos aí semana passada e chamou minha atenção o trabalho dele. E eu queria que ele explicasse um pouco mais. Ele aplica literatura à vida corporativa ou à vida cotidiana, à nossa vida. Ele pega ficção e aplica na realidade. E quando a gente fala ficção, as pessoas já pensam logo em ficção científica. Não, a gente fala de ficção em geral, né? Todo tipo de ficção, e principalmente nas questões que se aplicam, né? Eu acho que quando você cria ficção, você tenta fazer uma metáfora, né? Uma parábola da vida, da realidade. Então, nada mais depois é óbvio, né, que alguém fala do ovo de Colombo, fica fácil. Aí você fala, eu já tinha pensado. Não, não é verdade. O cara teve uma sacada muito inteligente de aplicar isso. E eu queria que ele mesmo falasse sobre esse projeto. É um ex-publicitário, já foi publicitário, agora ele tem um propósito, que é esse propósito. Eu gostaria que ele explicasse melhor o propósito dele. Eu diria que é um prazer recebê-lo aqui. Tivemos aqui uma longa conversa, um preâmbulo aqui dessa entrevista, mas eu gostaria que a gente tentasse resumir agora essas questões que você trouxe, essa visão nova, inovadora que você está trazendo. É um prazer recebê-lo aqui. Legal. Legal. Obrigado, Paulo, de coração. Está sendo um prazer bater esse papo aqui. E até falar que o preâmbulo, né? A gente fez um preâmbulo aí de quase 1 hora. Então, você sabe que eu já tive casos aqui de que o preâmbulo foi tão longo que eu tive que marcar outro dia para fazer entrevista, porque eu não consegui fazer entrevista. Já tive 2 casos aqui, assim, que a gente começa a conversar, garra na conversa, garra no assunto aqui, quando você vê, já passou a hora, já tem outros compromissos, e quase que aconteceu com a gente aqui hoje. Mas, por favor, vamos em frente. Legal. Mas vamos lá, então. Então, obrigado pela breve introdução aí, Paulo. Prazer estar aqui. E realmente, o que você falou foi que surgiu essa iniciativa depois de um bom período aí de vida, e tudo me levou para o mundo da literatura, né? Porque eu sempre que eu lia os livros de ficção, eu fazia uma conexão entre o que eu lia e o que eu vivia. Então, eu fui aprendendo muito com a literatura de ficção. As passagens dos livros de ficção parece que funcionavam como uma fundação para a construção do Eurico. E aí, num determinado dia, depois de eu sofrer uma epifania à la Clarice Lispector, eu criei a ficção na realidade, que nada mais é do que uma iniciativa que traz trechos, né, da literatura de ficção para a realidade das pessoas, seja ela no âmbito pessoal, seja ela no âmbito profissional, para falar de família, para falar de amizade, para falar de relacionamento. Eu entendo, né, que tudo está na literatura de ficção. Então, a gente pode aprender com, sei lá, sobre relacionamentos humanos. Eu costumo falar, e eu uso Harry Potter para falar de relacionamentos humanos. É uma coisa muito interessante, né? Quem tem sangue puro, quem tem sangue mexido, né? Que não é puro. E aí a gente começa, de repente, a falar de julgamento. Na sociedade, a gente julga quem pensa diferente da gente. Como o Voldemort julga quem tem um sangue não puro. É daí que surge a briga de Harry Potter com Voldemort. É um assunto super atual, né? A polarização que a gente vê dentro do castelo de Hogwarts, de certa forma, é a polarização que a gente vê no país hoje, né? E é muito interessante. Então, Paulo, essa é mais ou menos a brincadeira que eu faço, né? É trazer a ficção para a realidade, tanto em obras mais populares, como algumas obras literárias de mais pujança. Por exemplo, sei lá, vamos pegar Os Três Mosqueteiros, né? Você citou aí o Alexandre Dumas. Sim. Pô, o D'Artagnan, pô, é uma pessoa que é um personagem, olha eu falando, é uma pessoa, olha só, mas é um personagem que habita em cada um de nós. Todos nós aqui, eu tenho certeza, temos um pouquinho de D'Artagnan, Sim. né?
né? E que, Então, e que nunca foi um dos mosqueteiros, né? Porque eles sempre foram três, mas a gente sempre pensa num quarto. A gente sempre pois quer é, ser o que não era mosqueteiro. pois é. Inclusive tem uma controvérsia aí, né, sobre assim, por que que o livro se chama Os Três Mosqueteiros, se são quatro. Né? Assim, Alexandre Dumas, explica para gente, né, o que que aconteceu aí. Mas a ideia, então, é essa, Paulo, e como eu usava, né, a ficção para mim, num determinado momento eu falei, poxa vida, eu vou usar a ficção para os outros. E aí tem uma coisa que eu não falei no nosso preâmbulo. No início, eu queria que as pessoas lessem os livros, Sim. né, para debatê-lo comigo a partir de alguns trechos que eu vou escolhendo. Mas como o universo, o mundo corporativo, não talvez até veja com bons olhos, mas não aplica na prática a leitura, né? Executivo não lê livro de ficção, lê livro técnico só. É interessante. E aí, Planilha. então, eu Lê queria... planilha. Oi? Lê E planilha. planilha, e planilha, e planilha, e a meta, e não sei o que e tal. Aí eu falei assim, bom, então eu vou criar um negócio chamado Workshop de Grifos, né, que é uma facilitação, pode ser uma palestra, pode ser um workshop, onde nenhum dos participantes precisa ler nada. Eu conto a história do livro. Então, eu pego um livrinho aqui, sei lá, um livrinho aqui, 500 páginas, né? Só que o livro, todo livro, ele é composto de cenas. Sim. Cenas têm diálogos, têm passagens. Então, eu conto a cena para quem está me assistindo, exponho alguns trechos da obra, exponho algumas falas, né, de alguns personagens, alguns diálogos. Aí, a partir daquela discussão, eu proponho debate entre os participantes. Você E aí, contextualiza, né? Você contextualiza aquele trecho que você vai explorar. exato. Uhum. Exatamente. Sempre na base da contextualização e da provocação pesada, viu, Paulo? Isso é uma coisa interessante, que assim, ninguém sai dessa roda de conversa como entrou, porque as provocações são densas, cara. Então, é o tipo de uma abordagem leve, é leve, porque é uma literatura de ficção, mas, ao mesmo tempo, é super denso, que eu faço as pessoas refletirem. Eu acho que esse é o grande barato aí. Mas aí eu vou falar um negócio para você que precisa falar até meio que baixinho, assim. Que ninguém nos ouve. Não, que ninguém nos ouve. Que ninguém nos ouça, desculpa. Uma executiva de uma empresa foi ver um treinamento meu, lá no Google, em São Paulo, foi um treinamento aberto, que eu falei sobre liderança, usei Katniss Everdeen, usei o Mayombe e tudo mais, e ela foi lá me assistir. Ela voltou, eu encontrei com ela depois de uma semana, e ela falou assim, Yuriko, eu não consigo usar o seu treinamento na minha empresa. Eu falei assim, pois, mas por que não? Ah, porque faz as pessoas pensarem. Isso é um perigo. Isso é um perigo, né? Pois é. Eu falei, puxa vida, e realmente, né? Mas aí um colega meu falou assim, Eurico, Na minha para esse empresa, treino... inteligência é só artificial, né? Pois é, cara. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei boquiaberto, né, eu falei, bom, tá tudo bem, eu acho que o meu trabalho é esse também, né, de causar um certo desconforto e tirar Sim. as pessoas aí do lugar comum. Então, porque... E é difícil, viu, Paulo? Não é essa seara aí onde eu entrei, é uma seara espinhosa. Que, ao mesmo tempo que os executivos falam assim, poxa vida, que legal, que bacana, admiro muito o seu trabalho. Mas dessa fala à aplicação, o caminho é longo, né? De convencimento, da pessoa internalizar aquilo que eu estou propondo, acreditar que aquilo faz sentido. E, o mais importante, funcionários que pensam fazem bem para a empresa, né? E não o contrário. Eu acho Né? que essa questão da clareza de propósito, eu acho que é uma palavra que você utiliza com bastante propriedade. Eu acho que essa questão do propósito, né? Se você conseguir fazer as pessoas pensarem no propósito da empresa, no propósito
delas, inclusive, né? Eu me lembro de um livro que eu li, agora eu não vou me lembrar se era do Lee Iacocca, isso já faz tanto tempo, uns 30 anos atrás. Não sei se era do Lee Iacocca ou do Matsushita. Naquela época em que os grandes empresários começaram a escrever livros, eu não me lembro qual deles falou, que ele falava assim que na entrevista de emprego que ele fazia quando ele ia contratar alguém, a pergunta que ele fazia, a pergunta chave que ele fazia é: qual é o seu sonho? Né? E se a pessoa respondesse que o sonho dela tinha alguma coisa a ver com a empresa, com o emprego que ele estava pleiteando, ele já não seria contratado. Porque esse empresário, esse capitão de empresa, ele pensava o seguinte, que a pessoa tem que ter um sonho de vida, né? E aí a empresa pode até ajudá-lo a realizar. Então, o meu sonho é me aposentar numa casinha branca, né? Numa colina, né? Criando cabras, sabe? Então a empresa vai ajudá-lo a realizar um sonho no futuro, né? Vamos buscar esse sonho. Olha, vamos trabalhar para você chegar nisso um dia. E trabalhar junto. E aí você se torna um parceiro da empresa, e não assim que você é um escravo da empresa, escravo dos objetivos da empresa, você é um submisso às diretrizes da empresa. E essa era uma visão inovadora na época. Eu achava, puxa vida, quer dizer que ele preocupa com o que a pessoa quer fora da empresa e não com o que a pessoa quer dentro da empresa. Que ele se preocupa com o que a pessoa pode ajudar ele a realizar os seus objetivos de vida, né? E era uma visão muito interessante. Então, essa questão do propósito, né? Qual é o propósito de você trabalhar numa empresa, né? Você você tem que ser um parceiro da empresa, daquele ambiente de trabalho que você está, e não uma engrenagem de um esquema maior, onde você apenas reage a impulsos de um lado e repassa o impulso para o outro, como qualquer engrenagem faria. Uma função cíclica, né? Cíclica e repetitiva. E aí, você sabe o que você me fez agora? Eu dei uma palestra uns 15 dias para uma empresa cujo assunto era propósito. Então não era só o propósito da leitura e do fazer pensar, era o propósito contido em algumas narrativas, né? E aí eu fui fuçar lá na minha estante, tal, que é mais ou menos assim que eu funciono. A pessoa me passa a demanda e eu vou fazer ali meu escaneamento, tal. E aí eu cheguei num livro fantástico chamado Recordação da Casa dos Mortos, de Dostoiévski, que é um livro bárbaro. E eu falei assim, artilharia pesada, né? Artilharia pesada. Aí eu falei, putz, como é que eu vou usar, né, Dostoiévski? Mas tem uma passagem do livro do Dostoiévski, que é quando ele ficou preso numa penitenciária na Sibéria por 10 anos. Dostoiévski teve essa passagem aí. Um gulag, né? Isso, exatamente. E aí, tem algumas páginas, ele faz algumas reflexões, Paulo, sobre a vida na prisão e o trabalho do presidiário, que é totalmente desprovido de propósito. Então, aquela coisa de você levar a pedra de um lugar, caminhar por 1 quilômetro e botar a pedra no outro lugar ali, sem nenhum motivo para que isso, né, a não ser o simples fato de levar a pedra de um lado para o outro, faz com que o próprio presidiário ele se torne mais antissocial, mais inconveniente, mais predatório, mais desajustado, mais inconformado, enfim. Então, não funciona dessa forma. Precisa ter um propósito, né? Eu vou levar a pedra daqui para botar aqui, porque aqui a gente vai construir um castelo, a gente vai fazer um dique para levar água para a população que está ali do lado, né? Então, a vida sem propósito, nesse caso aí, dentro da narrativa, funcionou muito como um exemplo para as pessoas que trabalhavam naquela indústria e que estavam querendo entender o que era propósito. Aí eu falei, pô, olha que legal. Então, dá para usar até artilharia pesada, desde que o executivo contratante entenda que aquilo vai fazer bem para a galera, né? Desde que ele entenda o propósito.
Exatamente, exatamente. Eurico, Né? foi ótimo conversar com você, mas estamos chegando ao final, não dá para ficar Já deu? Já eternamente. deu? A gente vai ter que fazer capítulos aqui, viu? Vamos ter que fazer vários. Maravilha, maravilha. Fica à vontade para Eu usar tudo, gostaria de tá, Paulo? deixar. Não, você vai voltar, com certeza. Eu gostaria de deixar Tá aí bom. esses minutos finais para você se despedir dos nossos seguidores, e deixar sua mensagem final para os nossos seguidores. Muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço, Paulo, foi maravilhoso, adorei, uma pena que acabou muito rápido, e a minha mensagem final é o seguinte, pessoal, se permitam um pouco de leitura de ficção dia a dia, faz bem, é super prazeroso, você vai gostar e muito provavelmente você vai se tornar uma pessoa ainda melhor do que você já é. E a minha frase final é em inglês, eu costumo falar assim, né? No inglês não, né? May the books be with you. Ou que os livros estejam com vocês. Perfeito. É isso? Muito bom. Pessoal, Maravilha. esse foi o Eurico Palazzo, que tem o projeto A Ficção na Realidade, projeto fantástico aí. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem se achar que é relevante para os seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para saberem dos próximos episódios aqui nos próximos bate-papos, nas próximas lives do Papo Net. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, né? A humanidade é colaborativa na sua essência. Foi com colaboração que a gente criou a civilização. A civilização é fruto dessa colaboração da humanidade, dessa espécie que somos. E nós construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração, trabalhando em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as tecnologias para complementar a colaboração. Leiam, participem, colaborem. Né? E nos vemos no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Obrigado e até mais. Show de bola. Muito obrigado, Paulo. Sigam a gente nas redes sociais.